Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos hoje ver a aula 20 da matemática B, tá certo? Eu pulei a aula 19 de propósito, porque depois eu trato do arranjo e da combinação. Então, hoje nós vamos falar de permutação. Permutação, né, que a gente representa pela letra P, é um tipo de agrupamento. Nós temos vários tipos de agrupamentos, né? Os três principais são permutações, arranjos e combinações, agrupamentos de elementos, tá? No caso da permutação, o número de elementos envolvidos é igual ao número de espaços para distribuir esses elementos. Então eu digo que o N é igual a P. P é o número de elementos e P é o número de espaços ou lugares para distribuir esses elementos. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma sala com 5 cadeiras e 5 pessoas para colocar nessas 5 cadeiras. Então seria uma permutação, porque o número de elementos pessoas, N, 5, é igual ao número de espaços, 5 cadeiras. Quando N é igual a P, nós temos um caso de permutação. Tudo bem? Nos arranjos e nas combinações, o N será maior que o P. O número de elementos envolvidos é maior que o número de espaços para distribuir esses elementos. Por exemplo, se eu tivesse 10 pessoas e 5 cadeiras, de quantas maneiras eu poderia colocar 5 dessas 10 sentadas? Então aí o N seria maior que o P. Então nesse caso eu teria ou um arranjo ou uma combinação. Então sempre que N é igual a P, é uma permutação, tá certo? E para calcular permutação de n elementos, nós usamos a fórmula n fatorial. Então, permutação de 10 elementos seria 10 fatorial. Permutação de 7 elementos seria 7 fatorial. E você já sabe da aula passada que fatorial é pegar um número e multiplicar por todos os seus antecessores inteiros positivos. Então, a permutação de 7 seria quanto? 7 fatorial, que seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Bom, às vezes, dentre esses elementos, existem elementos repetidos. Então, a permutação com repetição, quando tem elementos repetidos, eu calculo desta forma. P de n, n fatorial, e aqui são letras gregas, alfa, beta, gama e etc. Eu uso essas letras gregas para demonstrar o número de vezes que um elemento pode se repetir. Então, um elemento se repete alfa vezes, um outro beta vezes, um outro gama vezes, etc. Tá? Então, eu vou dividir o n fatorial pelos fatoriais da quantidade de vezes que os elementos se repetem. Então, se tem um elemento repetido alfa vezes, alfa fatorial. Se tem um elemento repetido beta vezes, beta fatorial. Então, alfa fatorial vezes beta fatorial. Quantas vezes os elementos se repetirem? Tudo bem? Vamos ver isso, acho que de uma maneira mais fácil daqui a pouco em um exemplo. Tá? Bom, os exercícios mais comuns que envolvem permutações são os exercícios de anagramas. Tudo bem? Sempre que eu falo em anagrama, ó, anagrama, tudo certo? É um caso de permutação. Anagrama é quando você pega uma palavra, por exemplo, e muda a ordem das letras de posição, criando novas palavras. Por exemplo, pergunto aqui nesse exemplo, quantos anagramas podemos montar com as letras da palavra amor? Ora, você poderia montar, por exemplo, a palavra Roma, mudando as letras de posição, concorda? Você poderia também montar, por exemplo, a palavra mora, a palavra ramo, certo? Seriam 3 exemplos de anagramas que eu posso fazer com as letras da palavra amor. Outra palavra que eu poderia fazer, outro anagrama, seria a palavra moroa. Aí você pergunta para mim, o que é moroa, professor? Eu te respondo, não faço a menor ideia. É porque, na verdade, o anagrama não precisa ser uma palavra que faça sentido na língua portuguesa, tá? Pode ser uma palavra totalmente sem sentido, como essa. Então, eu vou simplesmente trocar estas 4 letras de posição. E vou ver quantos anagramas diferentes eu posso montar trocando essas 4 letras de posição. Então, uma permutação de 4 elementos.
que é igual a 4 fatorial, que vai dar quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, nesse caso, eu consigo montar 24 anagramas diferentes com as letras da palavra amor. Tudo bem, gente? Beleza? Então, é possível montar 24 anagramas diferentes com as letras da palavra amor, simplesmente trocando as letras de posição. Como falei, não precisam ser palavras que tenham sentido, né? Pode ser palavras que não tenham sentido nenhum. Tá certo? Mas e se a palavra for banana? Quantos anagramas eu posso formar com as letras da palavra banana? Bom, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Permutação de 6. Só que repare que na palavra banana existem elementos repetidos. Eu tenho 3 letras A e 2 letras N. Então, vou colocar aqui em cima um 3, representando que tem um elemento que se repete 3 vezes. E vou colocar aqui em cima um 2, porque tem um elemento que se repete 2 vezes, certo? A letra A se repete 3 vezes, a letra N se repete 2 vezes. Tudo bem? Então, para calcular isso aqui, o que eu faço? Eu escrevo assim, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu não posso misturar, não posso colocar 5 aqui, porque eu não tenho um elemento repetido 5 vezes. Eu tenho um que se repete 3 vezes e outro que se repete 2 vezes. Então, vou separando por vírgulas a quantidade de elementos repetidos. Então, eu divido o total pela multiplicação dos fatoriais das repetições. Tá certo? Então, nesse caso, eu poderia desenvolver assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Posso cortar o 3 fatorial de cima com o de baixo. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120, dividido por 2 vai dar 60. Então, posso formar 60 anagramas diferentes com as letras da palavra banana. Tudo bem? Então, são os exercícios mais comuns que existem nos vestibulares, quando eu trato de permutação, os exercícios que envolvem anagramas, tá? São os mais comuns. Tem outros exercícios de permutações. A gente vai ver agora os que estão ali na apostila de vocês, na página 20. Vamos fazer, então, os 5 exercícios indicados ali na apostila que falam sobre permutações. Mas as duas fórmulas são essas, permutação simples, P de N fatorial, e a fórmula da permutação com repetição que eu utilizei para calcular o número de anagramas possíveis com as letras da palavra banana. Tudo bem? Então, vamos para a apostila. Então, no primeiro exercício aí da apostila da página 20, ele diz assim, utilizando o nome Copacabana, calcule o número de anagramas formados, desconsiderando aqueles em que ocorrem repetições consecutivas de letras, tá? Até tire essa última informação da apostila de vocês, porque senão o cálculo vai ficar muito extenso. Então, coloque assim só, calcule o número de anagramas formados. Ponto. Pode riscar essa desconsiderando aqueles em que ocorrem repetições consecutivas. Tire fora essa parte do exercício, tá? Só vamos calcular direto o número de anagramas da palavra Copacabana. Então, a palavra Copacabana, ela tem 10 letras. Então, uma permutação de 10. Tem elementos repetidos, gente? Tem. A letra A se repete 4 vezes, tá certo? E a letra C aparece 2 vezes. Então, o cálculo ficaria assim. 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 4 fatorial para poder cortar. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O 4 fatorial nem coloco aqui mais que eu vou cortar com o 4 fatorial de cima, tá? Então, aí eu vou ter... desenvolvendo o 2 de baixo, fica 2 vezes 1. Então, essa permutação de 10 elementos, 4 e 2, fazendo a multiplicação de cima e dividindo por 2, o resultado vai dar 75.600.
Então, eu consigo formar 75.600 anagramas com as letras da palavra Copacabana. Então, corte no enunciado do exercício aquela parte, desconsiderando aqueles em que ocorrem repetições consecutivas de letras. Descarta essa parte, tá? Só calcule o número de anagramas da palavra Copacabana. Tudo bem? No exercício número 2, ele coloca pra gente assim, ó. Ao preencher um cartão de loteria esportiva, a loteria esportiva é composta por 13 jogos, tá? Eles usam normalmente os jogos dos campeonatos estaduais, agora que vai compensar o Campeonato Brasileiro, né, que já começou. Eles usam os jogos do Campeonato Brasileiro na loteria esportiva. São 13 jogos, tá? André optou pelas seguintes marcações. 4 marcações na coluna 1. Então, a coluna 1 teve 4 marcações. 6 na coluna do meio. Então, coluna do meio, vou representar por X, ó. São 6 marcações na coluna do meio e 3 marcações na coluna 2. Então, teve 3 marcações na coluna 2. Na loteria esportiva, o negócio é o seguinte, ó. Quando você joga na coluna 1, você está dizendo que o time que está jogando em casa vai ganhar. Quando você joga na coluna do meio, você diz que vai ter um empate no jogo. E quando você joga na coluna 2, você está dizendo que o time visitante que vai ganhar. Se você acertar os resultados dos 13 jogos, não o resultado numérico do jogo, né? Quantos gols vocês cativam, mas quem ganhar, se você acertar que se o primeiro time ganhou, ou se o segundo, ou se deu empate, se você acertar os 13 resultados, né, dos jogos, você ganha a loteria. Por isso que é chamada loteria esportiva, mas ela é baseada somente no futebol. Tudo bem? Bom, mas eu posso jogar os 2 primeiros, coluna do meio, depois coluna 1, inverter, jogar 2 colunas 2 no começo. Eu sei que no final eu vou ter sempre 4 coluna 1, 6 do meio e 3, 2. Então, é como se fosse um anagrama, trocando apenas esses elementos de posição. De quantas formas eu posso distribuir essa montagem aqui, nesse caso desse exercício? De quantas maneiras diferentes eu posso distribuir, né? Então, é uma permutação, como se fosse um anagrama. Permutação de 13 elementos. Um elemento se repete 6 vezes, que é a coluna do meio. Um se repete 4 vezes, que é a coluna 1, e um se repete 3 vezes, que é a coluna 2. Colocando isso, então, na fórmula, eu teria 13 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Eu vou desenvolver esse 13 fatorial até chegar no 6 para poder cortar. Então, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tudo bem? Dividido por, eu vou cortar o 6 fatorial de baixo, né? Então, aqui eu desenvolvo 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E desenvolvo 3 também. 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Bom, aí é uma questão de fazer continha, né? Até ele colocou uns números meio altos nos exercícios de vestibular. Normalmente esses números são pequenos, tá? Mas se você fizer esse cálculo bem certinho, isso vai dar 60.060, tá? Então, eu consigo fazer 60.060 jogos diferentes na loteria esportiva, marcando 6 colunas do meio, 4 colunas 1 e 3 colunas 2. Não importa como começo, tá? Eu teria essa distribuição sempre nos jogos da loteria que eu vou fazer, é por isso que o resultado seria, então, desta forma. Tá legal? Então, esse foi o exercício número 2. Já o exercício número 3, ele é muito parecido, né? Imagina que você tem uma prova com 20 questões do tipo verdadeiro ou falso, tá? Quantos gabaritos diferentes eu consigo montar dessa prova tendo 12 questões verdadeiras e 8 falsas? É como se fosse um anagrama com 12 letras V e 8 letras F. Então, é uma permutação de 20 elementos, um elemento repetido 12 vezes e outro repetido 8 vezes. Tá certo? Então, um elemento se repete 12 vezes e outro se repete 8 vezes. Então, para calcular, você simplesmente coloca assim, ó, 20 fatorial sobre 12 fatorial vezes 8 fatorial. E aí desenvolve, né? Aqui você faz
20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13, certo? Aí o 12 fatorial você corta com o de baixo. E embaixo você coloca 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, fazendo os cálculos desse exercício, tá? Multiplicando esses valores de cima e dividindo pelos de baixo, você vai encontrar 125.970 provas diferentes, com 12 respostas verdadeiras e 8 respostas falsas, tá certo? Também é um exercício relativamente tranquilo. O único problema desses dois exercícios aqui é os valores, que ele colocou na apostila, valores muito altos, e que normalmente no vestibular são exercícios pequenos. Mas veja como é a mesma análise do anagrama, né? Você tem 12 letras V e 8 letras F, apenas para trocar elas de posição. Cada vez que você troca letras de posição, você tem, então, resultados de provas diferentes. Agora, quando você troca 2 Vs de posição, não faz diferença nenhuma. Por isso que a ordem aí, quando se troca 2 letras Vs, não vai alterar o resultado. Por isso que eu desconto. Por isso que eu divido pela quantidade de vezes que os elementos se repetem. Ok? No exercício número 4, gente, é o mesmo raciocínio, né? Num jogo de futsal, um time disputou 15 partidas e ele obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De quantas maneiras distintas esses resultados poderiam ser obtidos, né? As 8 vitórias foram consecutivas ou não? Foram alteradas com os empates? As derrotas foram só no final? Foram no começo? De quantas maneiras? Sendo que sempre vão ser 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Também é um anagrama, com 8 letras V, 5 letras E 2 letras D, que simplesmente você vai trocar de posição. Então é o mesmo raciocínio, ó. Permutação de 15 resultados, 15 jogos, né? 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então aqui o cálculo vai ficar assim, ó, 15 fatorial sobre 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. Tá certo? Então, vou desenvolver o 15 até chegar no 8. Ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Tá? Aí eu parei ali por causa do 8 fatorial que eu simplifiquei com o de baixo já. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu posso simplificar antes alguns números ou multiplicar tudo em cima e dividir pelo valor multiplicado embaixo, né? Nesse caso, a permutação de 15, 8, 5 e 2 será igual a 135.135 maneiras diferentes de ajustar esses resultados. Tudo bem? Então, se você analisar bem, é muito parecido todos os exercícios que nós fizemos até agora, né? Não tem muita variação entre eles. Já no exercício número 5, ele pede para você determinar o número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra Alemanha, né? Então, seria uma permutação de 8 letras, repare que eu tenho 8 letras na palavra Alemanha, e apenas o A se repete 3 vezes. Então, o resultado seria 8 fatorial sobre 3 fatorial, né? Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aí eu deixo 3 fatorial, já corto com o de baixo direto, não precisa nem colocar. E esse resultado aqui vai dar 6.720 anagramas diferentes que eu posso formar com as letras da palavra Alemanha. Tudo bem, moçada? Então, esses são os 5 exemplos dos exercícios que a apostila de vocês traz falando da parte de permutação, né? Na próxima aula, nas próximas aulas da semana que vem, nós vamos falar dos arranjos e das combinações, é quando o N é maior que o P, tá? Mas antes de terminar, eu gostaria de falar com vocês da permutação circular. Muito bem, sobre a permutação circular, então, que eu escrevi aqui. O que é uma permutação circular, professor? Permutação circular a gente calcula através da fórmula n-1 fatorial. Tudo bem? É não tão comum aparecer no vestibular, mas já apareceu, por isso que a gente está dando uma ênfase nela aqui, tá?
Exemplo, de quantas maneiras eu posso colocar 4 pessoas sentadas numa mesa circular de 4 lugares? Pensa um pouquinho. Uma mesa circular de 4 lugares, então tem um lugar para uma pessoa aqui, um lugar para outra pessoa aqui, um lugar para outra pessoa aqui e um lugar para outra pessoa aqui, certo? Então, se aqui eu coloco a pessoa 1, aqui a 2, aqui a 3 e aqui a 4, esse é um posicionamento para essas 4 pessoas. Mas veja que se eu virar a mesa para cá, se eu colocar a 1 aqui, a 2 aqui, a 3 aqui, a 4 aqui, eu tenho, na verdade, a mesma distribuição, por conta de ser um círculo, tá certo? Então, a gente não calcula uma permutação de 4 direto. Vai ser uma permutação circular de 4 menos 1 fatorial, que é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 6. Então, existem 6 maneiras diferentes de distribuir 4 pessoas em torno de uma mesa de 4 lugares. Tá certo? Então, nesse caso, né, eu tenho que descontar. Mas como é que eu vou saber, professor, que é uma permutação circular? Então, vai ser, por exemplo, 7 crianças fazem uma brincadeira de roda. De quantas maneiras que eu posso colocar essas 7 crianças em volta da roda, né? Então, pensa na roda lá, permutação circular, né? Ou é mesa com tantos lugares para você dispor, ou a brincadeira de roda. São os 2 exemplos mais comuns, tá? E aí você lembra, então, que é esse tipo de problema. Como já caiu uma vez na UEPG, é bom ficar de olho, tá? Mas é sempre pessoas em torno de uma roda, de uma mesa redonda, ou da tábua redonda, por exemplo, né? Então, vai ser sempre em torno de uma situação redonda. Tudo bem, moçada? Então, eu quis colocar esse exemplo só para terminar nossa aula de hoje, tá? E na semana que vem, então, nós começamos a ver os 2 tipos de agrupamentos quando o número de elementos é maior que o número de espaços, os arranjos e as permutações. Desculpe, os arranjos e as combinações, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem.